Fala meu time, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Bernal e esse é meu canal no YouTube Liberdade Criada, onde eu ajudo pessoas a conquistarem a sua liberdade através do digital, da mesma forma que eu fiz com a minha vida. Antes eu estava postando apenas vídeos de investimento, que eu levo como hobby, o que eu sou especialista mesmo é no Instagram, por isso que eu já postei um vídeo sobre Instagram aqui no nosso canal. Hoje eu tô com mais uma aula preparada para vocês e a aula de hoje o tema vai ser como criar um Instagram que atrai, conecta e vende todos os dias. Mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, eu quero falar para vocês sobre essa camiseta que eu tô usando lá da Elementor, uma marca minha autêntica, e lá a gente tem roupa para treino, para usar no dia a dia, para sair. É a melhor qualidade do mundo e a gente entrega para qualquer lugar. Se você utilizar o cupom BERNAL, você garante mais 12% de desconto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de mais nada, bora pro vídeo. E é isso aqui, pessoal. Como criar um Instagram que atrai, conecta e vende todos os dias. Para a gente conseguir criar esse Instagram, eu desenvolvi o método magnético, que é o método que eu utilizo nas minhas empresas. Para quem não me conhece ainda, não sabe da minha história, eu comecei a vender no Instagram em 2018 e de lá até hoje eu conquistei milhares de clientes, faturei milhões de reais. E o que eu vou ensinar para vocês é de forma orgânica, de como você tem que se posicionar e utilizar a sua ferramenta para conseguir vender todos os dias. Esse método estratégico é a forma que eu desenvolvi, a estratégia que eu utilizo ao longo desses anos, e dentro do método estratégico a gente tem 4 pilares importantíssimos, tá? A gente vai vir decorrendo de cada um desses pilares. O primeiro pilar é a comunicação que conecta. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vender é o que o outro entende e não o que você fala. A clareza é o ponto de partida de toda a comunicação magnética, é o que faz o público sentir que você está falando com ele e não para ele. Quando a sua voz, expressão e intenção estão alinhadas, você gera confiança imediata. E a clareza conecta, cria empatia e abre espaço para a venda acontecer naturalmente. O que eu quero dizer com isso daqui, pessoal? A comunicação, quando eu falo que a comunicação e o que vende é o que o outro entende, não o que você fala, é sobre como você tem que apresentar o seu produto ou serviço do jeito certo. Por exemplo, ao invés de você dizer o meu produto é ótimo, tem muita qualidade, você tem que mostrar para o seu cliente o que o seu produto de fato resolve na vida dele. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Meu produto é ótimo, em vez disso diga, este produto resolveu X problema do cliente tal. Ah, mas eu não vendo produto, eu vendo serviço. Coloquei um exemplo aqui de contador. Ao invés de você dizer, meu serviço tem muita qualidade, é mais fácil e muito melhor você mostrar para o seu cliente que de fato o seu serviço muda na vida dele. Então, se você for, por exemplo, um contador, em vez de fazer um store falando, o meu serviço tem qualidade, me contrata, você vai falar, gente, olha este serviço que eu presto, que só essa semana ajudou 4 empresários a recolherem o imposto do jeito certo e economizarem X reais no final do mês. Olha a diferença quando você mostra a dor do cliente e apresenta a solução, que é o seu serviço ou produto, em vez de simplesmente dizer o meu produto é ótimo, o meu serviço tem qualidade. Quando a gente fala isso, a gente está enaltecendo o nosso próprio ego e as pessoas não conseguem entender o que a gente está querendo comunicar. Se ficou confuso ainda, eu vou dar um exemplo ainda mais prático para vocês. Quando eu vendia óculos, esse era um dos modelos que tinha na minha loja. Em vez de eu fazer um vídeo falando, olha pessoal, esse aqui é um óculos de ferro com as lentes de policarbonato com todas as proteções, filtro AR em cada lente, borracha nas hastes para criar aderência na sua cabeça. Veja bem, se eu fizesse um vídeo falando desse jeito, eu ia estar falando de todas as características do meu óculos, porém às vezes o cliente que está ali do outro lado da tela poderia não entender. É muito mais fácil eu falar, pessoal, o Matheus estava criando um óculos que durasse muitos anos, então por isso que eu selecionei o Coilover, que a armação dele é de ferro, feita para durar anos. Ele precisava de uma lente para ficar de frente com o computador, precisava de uma lente com todas as proteções, por isso eu indiquei essa de policarbonato com filtro AR. E mais um detalhe, ele usa o óculos o dia inteiro, então eu selecionei esse modelo que tem borracha nas hastes para gerar uma aderência especial no rosto dele e o óculos não sair e ficar bem fixo. Veja bem, pessoal, eu falei de todas as mesmas características, mas resolvendo a dor do meu cliente, em vez de simplesmente focar na característica. Isso enaltece o ego do vendedor e o cliente não consegue entender. Então a primeira parte, comunicação que conecta, eu acredito que ficou bem claro para vocês, é o que o outro entende sobre a sua venda e não o que você quer falar. Beleza? E esse é o primeiro ponto que vocês têm que estar afiado no método magnético. Sempre que for gravar um conteúdo, tentar vender alguma coisa, querer falar de algo, foca
na dor, na resolução, em vez de só na característica do seu produto ou serviço, ou enaltecer o seu próprio ego, beleza? O segundo pilar que a gente vai falar agora é sobre a estratégia de conteúdo. O que isso significa, pessoal? É uma das partes mais importantes do método magnético e a maioria das pessoas não tem resultado na internet porque não tem uma estratégia clara. Ou seja, ela pode até postar todos os dias no Instagram, mas conteúdo sem intenção. Isso vira apenas distração para os usuários que estão consumindo o seu conteúdo. Então, cada post que você vai fazer no seu Instagram tem que ter um porquê. Por que você está postando aquilo? Qual é a sua intenção com aquele conteúdo? Você quer atrair novos seguidores? Você está querendo gerar conexão, gerar conversa? Você está querendo vender? Cada um dos posts ou dos conteúdos, dos stories que você for postar, tem que ter um porquê. Qual é a estratégia que está por trás? Se você não conseguir se responder o porquê está postando aquilo, pode ter certeza que o seu conteúdo é raso, é frio e não vai gerar engajamento e não vai te gerar resultado. Sabe por que os nossos posts têm que ter uma intenção? Porque é a lógica do mini funil do Instagram. Aqui, ó, a gente vai postar um conteúdo, deste conteúdo vamos querer gerar uma conversa ou uma ação e posteriormente uma conversão. Essa é a lógica de um mini funil. Se você, por exemplo, não monta um cronograma de conteúdo estratégico, só posta todo dia uma foto de produto, tá transformando o seu feed num catálogo. Se você só posta vídeos de meme, trend, tá transformando o seu perfil num perfil com falta de posicionamento claro. E sempre que a gente pensa em estratégia de conteúdo, tem que ser pensado em todas as partes do funil. Conteúdos para prospectar novos clientes, conteúdo para gerar relacionamento, conteúdo para fundo de funil, que é conversão, e um dos conteúdos mais fortes que a gente recomenda para utilizar no seu cronograma é o storytelling autêntico. O storytelling significa contar uma história, ou seja, você vai agregar uma história, uma narrativa, e isso vai agregar ainda mais valor para você vender o seu produto sem parecer que você quer vender, tá? Além de storytelling, você pode fazer reels mostrando bastidor e propósito, e isso tudo vale mais que 10 posts de produtos, e vocês vão entender o porquê agora. Tem um exemplo real da doutora Maria Paula, ela é dentista em Natal e veio atrás da nossa consultoria digital para ajudar a alavancar as vendas delas no Instagram, beleza? Quando a gente abriu o perfil de cara, a gente viu que tinha muitos casos de antes e depois de sorriso. Ela só estava focando no produto final, no resultado final, e não tinha nenhum conteúdo que gerasse uma conexão. E um post que a gente fez mostrando o processo dela fazer essa lente de resina em uma cliente, com o storytelling entregado, converteu mais que 3 campanhas de conversão que ela estava rodando no perfil. Como que a gente fez esse conteúdo? Em vez de a gente simplesmente mostrar o antes e o depois da cliente, a gente fez um vídeo falando, olha, essa aqui é a Fernanda, ela tá insegura com o seu sorriso, tinha medo de colocar as facetas porque achou que precisava desgastar os dentes, achou que demoraria, achou que seria caro, mas aqui com a doutora Maria Paula Bernal, ela entra no consultório com o sorriso e já sai transformada em poucas horas. E o melhor de tudo, não dói. A gente mostrou o processo durante o vídeo, mostrou que não precisava desgastar os dentes na maioria dos casos, e a gente quebrou diversas objeções, unificamos uma história, um storytelling, e isso aí gera conexão, porque às vezes a pessoa que está assistindo do outro lado se identifica com a história daquela pessoa e fala, pô, se essa pessoa está conseguindo transformar a vida dela através do sorriso, eu quero também. E isso aí vai gerando conexões e vai gerando a engrenagem do seu Instagram. Por isso que a gente sempre recomenda utilizar muito storytelling, principalmente se for autêntico, isso quer dizer se for seu, mas não tem problema nenhum você inventar histórias também, fechou, pessoal? E a parte estratégia de conteúdo é um dos pontos principais do método magnético. Todos os meses, para quem é mentorado nosso, no início do mês, eles já recebem o cronograma de conteúdo estratégico em mãos. Ou seja, todo dia 1, dia 1 caiu no domingo, então na sexta-feira antes do dia 1 a gente já vai mandar o nosso calendário para aquele cliente. Para quem não sabe, meu trabalho hoje é consultor digital, a gente ajuda outras pessoas que não sabem trabalhar no Instagram em como elas devem se posicionar. Então a gente entrega uma estratégia de stories semanal para esse cliente, a gente entrega um cronograma de conteúdo estratégico do mês, então logo no início dos meses os nossos clientes já sabem exatamente quais datas daquele mês ele vai publicar, porque a gente já montou este calendário. Eles já sabem exatamente nessas datas quais serão os conteúdos que eles vão postar, qual o formato, se é Reel, se é Carrossel, se é post fixo, enfim. Eles já sabem qual é o intuito daquele conteúdo, então por que esse conteúdo está fazendo parte do seu cronograma. Esse conteúdo tem o objetivo de alcançar pessoas, viralizar, entregar algo de valor, gerar conversão. A gente monta um cronograma estratégico individual para cada um dos nossos mentorados e eles recebem já no começo do mês. A estratégia de conteúdo dentro do Instagram é a parte fundamental para você ter resultado. E se você não tira um dia da sua agenda
para montar um cronograma de conteúdo estratégico, para elaborar estratégias para você postar no seu store. Você está deixando muito dinheiro na mesa e se você não tem tempo para fazer isso, pode me chamar que eu consigo te ajudar, fechou? Vamos agora para a terceira parte do nosso método magnético, que é a sequência de vendas. Vender no Instagram não é um golpe de sorte, tá? É um ciclo completo. Muitas pessoas querem postar um vídeo só e já quer ter resultado, quer postar 2 dias de story e acha que vai conseguir vender, mas não. Na realidade, o que vai te dar resultado e o que vai te dar previsibilidade de resultados é a constância. Você ter uma rotina de postar sempre que puder, conteúdos estratégicos, stories, conversar com o seu público. O ciclo é simples: atração, conexão, autoridade em ação. E tudo isso você consegue com cronogramas de conteúdo estratégico. Por isso que eu falei que é extremamente importante você montar a sua estratégia de conteúdos. Então, para complementar esse ciclo aqui, pessoal, o que a gente vai precisar? Não adianta nada você ter um ótimo cronograma de conteúdos, postar vídeos bons, alcançar pessoas, se o seu perfil não estiver bem estruturado. Tá? Então, a sequência de vendas é o ciclo completo do seu cliente para comprar de você. Ele vai te descobrir através de um vídeo, e aí ele vai entrar no seu perfil, vai ver outros conteúdos, vai gerar conexão, vai ver outros conteúdos que vai te dar autoridade, e posteriormente ele vai tomar a ação de comprar o seu serviço ou o seu produto. E se ele te descobrir e o seu perfil não estiver bem estruturado, você vai perder oportunidades. O que isso significa? Um perfil bem estruturado, com uma biografia clara, destaques estratégicos e stories diários, isso tudo transmite segurança e mantém o público pronto para comprar. E isso que eu tô falando agora vai entrar no próximo tópico, que é a regra dos 3 segundos, porque a venda é uma sequência. Você não vai postar um post isolado e vai ter resultado. Você vai atrair com este post pessoas para o seu perfil e elas entrando no seu perfil vai consumir outros conteúdos. E tudo isso se engloba na regra dos 3 segundos. Você já deve ter escutado para Reels, mas na realidade essa regra é para exatamente qualquer coisa do seu Instagram. 3 segundos é exatamente o tempo que o nosso cérebro demora para raciocinar se fica ou não naquele conteúdo, se fica ou não naquele perfil, se lê ou não aquela legenda. Ou seja, vamos pôr o exemplo aqui, ó, topo de funil. Quando alguém descobre o seu Instagram, seja no Reels, no Store ou entrando no seu perfil, é exatamente 3 segundos que você tem para convencer aquela pessoa se fica ou se sai no seu perfil. E como eu disse, essa regra não é só para Reels. No seu gancho inicial do Reels, os 3 primeiros segundos são os principais. Na legenda que você vai fazer no seu post, os 3 primeiros segundos de leitura do seu cliente é o principal para saber se ele lê até o final ou não. No seu Store, os 3 segundos iniciais é fundamental para o seu telespectador saber se assiste até o final ou não. Então a regra dos 3 segundos é totalmente importante dentro do método magnético, porque engloba o seu Instagram de forma geral. Porque é o seguinte, se a pessoa não entende de cara quem é você, o que você faz e por que ela deveria te seguir, ela vai sair do seu Instagram e isso faz o algoritmo entender que o seu conteúdo não é relevante. E por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque o algoritmo do Instagram é inteligente. Se você perdeu essa pessoa em menos de 3 segundos, o algoritmo entende que o seu conteúdo não é relevante e além de você perder esta pessoa aqui, todo aquele público semelhante a ela na cabeça do algoritmo também não vai receber mais o seu conteúdo porque não é relevante para aquele estilo de pessoa. Então, em vez de você perder apenas um lead, você vai perder uma série de públicos semelhantes. Por isso que é muito importante você atentar nessa regra dos 3 segundos, tá? E aqui vai uma frase pesada para vocês agora, tá? O Instagram não te entrega pouco, é você que prende pouco. Meu Deus, Matheus, o que eu vou fazer? O que isso significa? Vamos lá, pessoal. Vou deixar um mini exercício prático para vocês aqui, tá? Pega o seu último Reels e assiste só os primeiros 3 segundos. Você se prenderia assistindo até o final? Abre o seu perfil agora, vê sua bio, seus destaques, sua foto de perfil. Se você achasse essa pessoa aleatoriamente no Instagram, você teria vontade de consumir o conteúdo dela? Abre os seus stories, vê o que você está postando. Em 3 segundos, se você não fosse você, né, e estivesse assistindo esse story, você teria vontade de assistir até o final? Faz esse exercício prático com 3 segundos em análise no seu perfil e responde para você mesmo se o seu conteúdo prende ou não. Se a resposta for não, você tem que mudar a estratégia do seu perfil e você pode estar perdendo muitas oportunidades. Eu vou fechar tudo aqui agora, porque a aula de hoje, o método magnético do Instagram, tá chegando até o final, mas eu preparei um bônus especial para você que ficou até aqui, tá? Eu vou dar mais de R$200 em materiais complementares do meu acervo pessoal para quem quiser adquirir o método Instagram Magnético, que é o meu curso base para quem não sabe nada sobre Instagram e quer começar a vender algum tipo de produto ou serviço. Lá você vai aprender a se comunicar,
a gerar conteúdos que vendem, estratégia de stores, tendências para 2026. É uma série de conteúdos bem rápidos e práticos que você consegue em menos de um dia finalizar todo o curso e começar a aplicar na sua empresa. Então, primeiro o link da descrição está o acesso do Instagram Magnético. Faça a sua inscrição e na primeira aula do curso eu vou estar mandando mais de R$200 em materiais complementares para vocês, fechou? A aula de hoje sobre como criar um Instagram que atrai, conecta e vende todos os dias chegou ao fim. Não esquece de me seguir na minha rede social, bernal.mateus, esse é o meu Instagram, lá eu posto estratégias direto sobre o Instagram para quem quer crescer. Segue também o perfil da minha esposa, miramos.creative. Lá ela posta bastante conteúdo sobre social media, edição de vídeo. Se você precisa de algum tipo desse serviço, a gente vai te ajudar. E se você quer um serviço integrado, uma consultoria completa, onde a gente vai montar o seu cronograma de conteúdo do mês inteiro, 100% estratégico, onde a gente vai montar a sua estratégia de store, vai ter reuniões mensais com você, suporte no WhatsApp 24 horas, técnicas de gravação, enfim, se você quer ter um acompanhamento individual, personalizado, pode me chamar lá no meu Instagram, que as vagas para janeiro de 2026 estão abertas, fechou? Que Deus abençoe cada um de vocês, espero ter ajudado todos a se destravarem mais um pouco no Instagram. E assim, pessoal, não tem como ficar de fora, você tem só mais 2 anos para entrar no digital, a hora é essa, e o Instagram é a principal ferramenta para você trabalhar na internet. Então não perde mais tempo e conta comigo.